O que nos trouxe até aqui, boa noite. O que nos trouxe até aqui definitivamente não nos leva para o futuro. Então, tudo que eu tiver que fazer a partir de agora vai ser para que o meu relacionamento renasça, para que aquela minha história comece novamente. Nós somos pessoas totalmente diferentes de 15 anos atrás. Vocês passaram por 3 ciclos. São 3 ciclos diferentes. Entende? É por causa dos 7. Contando de 7 em 7? Não lembra? Eu falei, entre 5 e 7 anos a gente vai mudando toda a nossa estrutura. Uma série de coisas. Agora, uma série de coisas foram funcionando, outras não. Eu lhe lembro. Vamos terminar. É o quê? Oi, Marlene, teu microfone está aberto, Marlene. E aí, o que acontece? Muitas vezes, um vai olhando para a esquerda e o outro vai olhando para a direita. E aí, só vai funcionar quando convergir e todo mundo andar na mesma direção. Aí o negócio começa a funcionar novamente. Mas, até entender que foi perdido no meio do caminho, porque não orou e vigiou, precisa estar atento. Querendo ou não, precisa estar atento. E não precisa nem dizer que é o inimigo se metendo no meio, não. Somos nós mesmos que, na nossa desatenção, colocamos muito mais foco no problema do que na solução. Nós, dentro da nossa desatenção, a gente começa a priorizar N coisas que não cabem. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você vê a mulher ela dedicando 1000% para um filho e nem olhando para o marido? Querendo ou não, antes de casar, é tudo para ele. A atenção toda para ele. Quando casa, a atenção toda para ele. Depois que o filho nasce, ela nem lembra que o marido existe. E como é que ele vai chegar para a mulher e vai dizer assim, eu estou com ciúme do meu filho? Não existe. Não existe, eu não posso fazer isso. Como é que eu posso fazer algo desse tipo? Eu não posso fazer isso. Mas ele sente. A partir de agora, ele começa a dividir as atenções. Ele começa a dividir as necessidades dele com outro ser humano, que é tão importante para ele quanto é para você. Mas ele perde o lugar dele. E aí, o que ele vai procurar? Ele vai procurar quem dê a ele aquilo que ele não está tendo dentro de casa. Que é a conversa, olho no olho, o toque, o cheiro, o valorizar, o exaltar, mostrar que aquele ser humano é importante. Entende? Não é você aceitar tudo. A gente não está aí para aceitar tudo, mas a gente está para alinhar. O combinado não sai caro. Alinha. Olha no olho. Vê o que está faltando, o que pode fazer diferente. Aí as coisas vão começar a mudar de figura. Tá bom? Ajudei? Sim, claro. Então tá bom. Então vamos começar que a gente passou aqui um tempinho. Olá, damas, boa noite. Oficialmente agora. Estava falando de coisas pontuais aqui. A gente vai começar na página 141 hoje e faça com que ele se sinta suficientemente seguro para amá-lo. Não elimine depressa demais o perdão. Quem sabe seja possível reavivar sua relação. Olha só, parecia que eu estava prevendo que a gente ia começar a falar sobre isso. Olhe seu marido nos olhos e talvez descubra que ele não quis magoá-la. Só precisa aprender como ser fiel. Olha isto! Ore pedindo a Deus forças para perdoá-lo e paciência para ensiná-lo. Compreenda que você deve ser suficientemente forte para exigir respeito, mas meiga o bastante para permitir a seu cônjuge graça para crescer, porque ele precisa da graça para poder crescer. Todos nós não somos dignos de perdão e mesmo assim Deus libera perdão para a gente o tempo inteiro. E a gente tem uma dificuldade enorme em perdoar. Então, a gente só consegue o perdão através da graça. Devo ficar ou partir? Tome a sua decisão cuidadosamente. Permita que o Senhor a guie. Está em Mateus 5:7 escrito assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A verdade é que, se não mostrar aos homens de modo coerente que amor e sexo são inseparáveis, eles não se condicionarão para respeitar o sexo como um sinal de compromisso. Esperamos que haja uma mudança na maneira como a próxima geração está sendo educada.
Por enquanto, devemos nos dispor a ensinar aos homens que o corpo e o coração devem andar juntos. Sei que minhas opiniões sobre os homens foram generalizadas e que existem exceções. Compartilho, entretanto, essas coisas para mostrar-lhes a diferença entre homens e mulheres. Senhoras, a coisa mais importante para vocês é compreender até que ponto os homens protegem o coração. Entendam que ele quer compartilhar de si mesmo, mas tem medo. Para ter coragem de abrir o cofre das suas afeições, ele exigirá um alto preço, nada menos do que confiança absoluta. O que é confiança no casamento? Foi bom perguntar. É um assunto que merece ser repetido. Quando um homem confia na mulher, significa que ele não se sente constrangido na sua presença. Examinou os pensamentos dela e sabe que estão em harmonia com os seus. Nos braços dela, ele é tudo que não pode ser com outros. Nos braços dela, ele é um gigante, um guerreiro, um protetor. É um cordeiro buscando refúgio da tempestade. É forte e corajoso. É uma criança choramingando e tremendo. Nos braços dela, ele é dominador e seguro. Busca paz e segurança neles. Ele a abraça e é abraçado por ela. É o tipo de confiança que o capacita a sussurrar seus maiores medos nos ouvidos dela e a contar-lhe os seus mais sombrios segredos. A mulher em que o marido confia é prudente demais para rir e preocupada demais com ele para condená-lo. Ela não irá trair a sua confiança, discutir os seus segredos, nem revelar sua fraqueza. Não falará mal dele, nem concordará com seus inimigos em público. Está do seu lado. Não se esqueça, ela é a sua costela. Está ligada a ele. Ele confia nela de coração e ela está sempre ali para ele nas crises da vida. Olha uma coisa. Quantas vezes vocês já se pegaram falando para uma amiga, meu marido isso, meu marido aquilo, reclamando de uma conduta dele, reclamando de algo que ele fez contra você, ou que você julgou que era contra você, ou falando de um mau comportamento dele, ou falando de algo que você não gostou? Quantas vezes você já se pegou falando para outra pessoa do seu marido? Mas ele não fez isso, mas ele não faz aquilo, mas ele não me ajuda, mas ele só me cobra, ele não faz o que tem que fazer. Quantas de vocês já viram isso? Quantas de vocês já fez isso? Então, uma das coisas que está falando aqui é que você não pode trair a confiança, você não pode falar mal. Até porque você imagina o seguinte, pensem o seguinte comigo. Quantas vezes... Olá, Marlendinha. Quantas vezes você já viu alguém muito próximo seu, alguém que esteja muito próximo seu, tomar as suas dores pelo que você falou, e depois você ficou bem com o teu marido e aquela pessoa pegou um ranço fora do comum? É verdade. Eu, por exemplo, eu nunca falei mal do meu marido para minha mãe e para o meu pai. Nunca. E nem deixe ninguém falar mal dele também. Teve uma vez, não muito longe, o meu ex, ele não era essas coisas todas, não. Na verdade, ele deixou a desejar como em muitos aspectos. Mas uma vez, minha mãe veio falar mal dele para mim. Antes que ela continuasse, eu falei, não. Não era nem que eu não quisesse saber o que estava acontecendo, mas eu falei para ela, não vai falar mal dele para mim. Não, a única pessoa que poderia falar e não falar mal dele sou eu. Outra pessoa não pode falar mal dele para mim, não. E aí ela chegou e fez, eu posso? Eu falei, não pode. Sabe por quê? Porque na medida em que você vai ouvindo, na medida que você vai nutrindo aquilo que é negativo da pessoa, o que você acredita que você está vibrando sobre aquela pessoa? O que você acredita que aquela pessoa vai trazer mais para você? Então, se você tiver que fazer alguma coisa, fale de bem, mas não fale de mal. Até porque você não quer o mal, você quer o bem. Então, se você quer o bem, reverte aquilo que você está falando. Por exemplo, meu marido não é carinhoso. Muda a polarização. Meu marido é muito carinhoso. Meu marido é excelente. Meu marido é romântico. Gleice, eu vou mentir para mim, ué? Finge até se tornar verdade. Vai chegar o momento que a polarização muda, porque você está vibrando naquela alegria, você está se imaginando com aquilo funcionando, e aí você se comporta de uma maneira diferente, porque você já reprogramou a tua mente e ele naturalmente ele vai agir de acordo com a tua mudança de comportamento. Faz sentido para vocês ou não? Parece muito utopia? Mas
Imagina você fazendo alguma coisa durante 30 dias. Vou dar o exemplo de um porteiro que tinha. Toda vez que eu passava com aquele sorriso. Bom dia! E ele, cara fechado. Bom dia! E ele, nem respondia e sempre cara fechado. Chegando próximo dos 30 dias, ele respondeu o bom dia. Não estava sorrindo ainda. Eu deve pensar, que garota maluca. Ela passa por mim, fala bom dia, sorrindo. Eu nunca falo nada e ela não desiste. Aí, depois de um tempo, acho que ele se convenceu de que não ia ser diferente, que eu ia sempre passar e sempre dizendo bom dia para ele. Um dia ele soltou aquele sorriso no canto da boca, como se fosse assim, que retardada. Eu não dou ideia nenhuma para ela e ela está aí, sorridente, me dando bom dia. Então, naturalmente, quando você muda de comportamento, o outro, ele tende a mudar também. Não porque você o forçou a fazer alguma coisa, mas porque você mudou primeiro. Então, se for necessário condenar o erro dele, faz isso sem condenar o indivíduo que o cometeu. É um porto seguro. É o porto em que ele ancora seus temores e encontra abrigo nas tempestades da vida. É o refúgio para o qual corre. Se essa confiança existir, o casamento pode ser provado, mas não morrerá. Ele é construído para enfrentar os ventos da adversidade. É forte como a rocha, mas para ele tão macio quanto um travesseiro. Esta noite ele estará em casa, pois, como qualquer filho do homem, não tem onde repousar a cabeça. Será que pode repousá-lo em você? Mas Jesus lhe respondeu, está em Lucas 9,58. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos homens sentem-se como se não houvesse onde reclinar a cabeça. Eles continuam procurando no trabalho, no campo de esportes, no fundo de um copo, nos braços de uma mulher pintada, cujo nome não sabem. São corredores que não conseguem encontrar a linha de chegada. São navios que não chegam ao porto. São ricos e pobres, negros e brancos. São viajeiros. São estranhos que viajam pela vida com um olhar tristonho no rosto. A mulher é a arca construída por Deus para salvar o homem dos temporais da vida. Ela é a fortaleza para a qual ele foge do estresse cada vez maior da existência diária. É a luz na noite, é o elemento do amor e o instrumento da paixão. Ele não vive sem ela, mas onde irá encontrá-la? Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Está em Provérbios 31, 12. A mulher virtuosa é de fato rara, mas esse é o seu desafio. Mantenha o seu coração centrado e seu olhar fixo. Seja forte, porém reconfortante. Firme, mas sabendo perdoar. Mostre ao seu parceiro que é digna de confiança. Guarde os segredos dele e proteja-lhe o coração. Elogie-o quando merecer e perdoe quando for indigno. Seja a líder da torcida dele, sua confessora, seu refúgio de amor. Deixe que ele saiba que você se dedica a fazer-lhe bem e jamais lhe fará mal. Seja sua amada, sua alma gêmea, sua amiga. Seja uma mulher virtuosa. Um dos maiores dons que você pode conceder a um homem é ser constante em seu amor. Como já disse antes, os homens ficam confusos com as mulheres e o que parece o seu comportamento errático delas. Essa confusão geralmente leva a um senso maior de vulnerabilidade e insegurança. As pessoas sentem quase sempre desconforto diante de algo estranho. Você já teve a oportunidade de ir a um lugar praticamente desconhecido? O trajeto parece longo e tedioso. Mais tarde, depois de familiarizar-se, sente que a viagem fica mais curta e mais confortável. Não se trata de a estrada ter mudado. O que mudou foi a sua confiança nela. De repente, não se acha mais vulnerável porque sabe o que vai esperar. Isso aqui é bem importante. Imaginem vocês o seguinte: todas as vezes quando a gente vai para algum lugar que a gente não conhece e que a gente tem que ir pela primeira vez, vou colocar Marlene, caminho em Santiago de Compostela. Primeira vez que foi, parecia, a primeira vez que fez o primeiro trajeto da caminhada, pareceu distante demais, doloroso demais, perigoso, assustador, né? Não vou conseguir e tudo mais. Primeiro dia. E o segundo? Bem mais tranquilo. Bem, o último? O último já andava quase de olho fechado. Pois é, porque o que acontece? A partir do momento que você pega confiança, que você começa a ter confiança naquilo, você já não sente medo.
Quando a gente começa a dar os nossos primeiros passos, quando a gente é pequenininho, os primeiros passos a gente não tem muita confiança, não tem muita segurança, dá os primeiros e cai. Aí acontece muitas vezes da criança ela demorar um pouco mais para andar porque ela fica com medo de dar os passos e cair. Só que a partir do momento que ela entende que ela vai dar os passos e vai cair, mas não vai doer tanto, ou então ela vai dar os passinhos dela e daqui a pouco ela encontra o ponto de equilíbrio, ela passa a ter mais segurança, começa a ter mais confiança. E por conta disso ela anda naturalmente. Em relação ao homem, isso é muito forte. Por quê? Porque ele precisa confiar verdadeiramente naquela pessoa que está do lado dele. Ele precisa ter essa sensação de que ele pode ser ele mesmo, independente das circunstâncias. Então, quando a mulher muda por qualquer razão, o homem se sente vulnerável. Ele pode estar ainda dirigindo, mas subitamente tem a sensação de que está perdido e sem o mapa. Isto é extremamente perturbador, mas ele não faz comentários, apenas silencia. Vocês, mulheres, sabem que o homem não pede informações. Ele fica dirigindo em círculos sem saber onde vai. Quer ver um momento em que isso acontece muito? Eu me questionava demais. Mas não sabe, mas fulano não sabe que chega um período que a mulher está virada da cabeça porque vai ficar menstruada? Que os hormônios vão ficar alteradíssimos. Se ele falar A, eu falo Z para ele. Se ele vier com 1, eu venho com 10 na mão. Ele não já sabe que tem um período próprio para isso? O meu filho, ele falava assim, já sei, quando a minha mãe e minha irmã estão desse jeito, eu já até sei. Ele já chegava com chocolate, já chegava sorrindo, já sabia que ia soltar farpa, mas não são todos os homens que são treinados para isso, nem são todos os homens que prestam atenção nisso. Então, não tem nada que possa ser melhor do que você ter uma comunicação assertiva com essa pessoa. Por quê? Porque ele não vai prestar atenção aqui ao teu período. Pode até prestar atenção, mas ele não vai considerar. Então, pode fazer um alinhamento. Ó, querido, olha só. Essa semana é aquela semana em que eu quero matar um. Então, se eu falar meio enviesada contigo, é por conta disso, 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 disso e disso. Não tem nada a ver com você. Por quê? Porque você cria um padrão. Você mostra para ele que nesse período ele pode até ficar chateado, mas ele não vai perder a confiança em você porque ele sabe o motivo pelo qual você está desse jeito. Por que você está mudando? Ah, por que você está áspera? Por que você... Ah, não. Ou então, estou com um problema em casa com o cachorro. Mas ele não sabe que você está com problema com o cachorro. E você está lá sofrendo, chateada, porque o cachorro está isso, o cachorro está aquilo. E aí você desconta tudo e às vezes está de cara emburrado e ele pergunta por que você está emburrado. Nada, não sei. Não sei o que está acontecendo. Aí ele vai olhar e fala, que mulher maluca. Essa mulher não estava sorrindo para mim ontem, fazendo jantarzinho, escambau. Como que essa mulher está desse jeito aqui? Eles ficam confusos, porque eles não entendem o motivo da mudança. E se você não for muito assertiva na tua comunicação, ele vai achar que ele não pode confiar, porque uma hora você está assim, outra hora você está assada, daqui a pouco você está aqui, daqui a pouco você está aqui, e ele não consegue acompanhar. Então, é verdade que ele tem medo de admitir que está perdido. Em vez de pedir ajuda, ele se irrita e pode começar a dirigir imprudentemente. Antes que perceba, já está saindo da estrada e o relacionamento acaba numa vala com a luz de ré quebrada e uma amassada no para-choque. O homem tem medo de se perder. Ele não tem certeza se a moça com quem vai se casar continuará a mesma. É esse temor que faz alguns homens evitar o compromisso. Eles sentem que estão se comprometendo com uma mulher que pode, de repente, bater os saltos do sapato e se transformar. Esse medo é intensificado para o homem com experiências passadas envoltas em traições. Gente, se mulher com problemas de traumas é ruim, o homem é a derrota. O homem, quando ele bota na cabeça que ele já foi traído... Olha, eu conheço várias histórias de homens que prejudicaram, inclusive, seus relacionamentos, né, vindouros aí, porque na cabeça dele, qualquer mulher que viesse passar na vida dele iria traí-lo, iria fazer a mesma coisa que a mulher fez com ele, porque o homem trair, a mulher consegue dar o jeito dela e ela fica de boa. Agora, quando a mulher trai o homem, isso fica na cabeça dele de um jeito que, para tirar, eu acho que só com muita terapia, não é pouca não, acho que muita terapia e uma dose extra de Deus na vida dele, porque fica enraizado e é impressionante o estrago que ele faz na vida dele.
É impressionante. Aconselhei muitos homens que sofreram uma traição ou perda. Esses indivíduos acham difícil se expor porque sentem que todos a quem amam vão embora ou os atraiçoam. Eles resolvem o conflito emparedando as emoções e justamente quando a mulher mais precisa deles, não os encontra. A mulher fica então com raiva porque o seu homem não a apoia, fica zangada por vê-lo afastar-se, enquanto isso ele fica ainda mais magoado porque acha que ela que está mudando. Veja, não acontece a comunicação, ele se sente abandonado, ele se sente traído, ele se sente rejeitado. A mulher só dá atenção para o filho, só dá atenção para o trabalho, só olha para outras coisas, está muito preocupada com a casa limpa, mas não está preocupada com os sentimentos dele. Culpa dela? Não. Culpa dele? Não também. Só que ele não sabe dizer o que ele está precisando. Muitas vezes ele nem sabe que ele está sentindo aquilo. E ele tem dificuldade em expressar os sentimentos. Eu já falei para vocês, o homem ele só está autorizado a sentir raiva. Raiva é masculino. Mas a tristeza, a solidão, aquela questão de se sentir magoado por rejeição, isso ele não pode sentir, porque ele é homem. Então, o que o homem quer é um contrato, um acordo pré-nupcial firme, prometendo que a mulher não vai mudar. Mas aliança alguma garantirá que vai obter a mulher original, na forma original, sem nenhuma alteração lá dentro. Impossível. Impossível. A vida molda a gente, as circunstâncias moldam a gente. Às vezes a gente cresce mais, às vezes a gente se mantém na mesma e às vezes a gente decresce e acontece. Porque a vida vai passando e as coisas vão acontecendo. Nossa vida não é uma linha reta, a gente vai ter dias de picos e vai ter dias de vale, e está tudo bem. Não é realista pedir a ela que não mude em nada. As estações mudam, o tempo muda e os próprios homens mudam. A questão não é, então, um contrato que garanta não haver mudanças, mas apenas que o homem precisa sentir que a atitude dela não se modificará em relação a ele. Ele só quer que aquela pessoa que fazia de tudo por ele, tchuc-tchuc dele ali, fazia tudo por ele, vai continuar fazendo tudo por ele, não vai acontecer. Porque, primeiro, vamos colocar o antes do casamento. Antes do casamento, ela tem a vida dela e ele tem a vida dele. Antes do casamento, ela tem a casa dela e ele tem a casa dele. Antes do casamento, quando se encontra, é um evento. Vivendo todos os dias, convivendo todos os dias, quando briga, não vai um para uma casa e outro para o outro. Vai ter que aprender a conviver, vai ter que aprender a lidar dentro do próprio espaço, do mesmo espaço. Então, não vai ter como fazer diferente disso. Então, por mais que ele queira que tenha essa linearidade, que tenha essa continuidade, não vai acontecer. A não ser que essa pessoa fosse estudada, um robô. Tem um chip, você coloca esse chip na pessoa e o chip vai continuar ali. E não vai acontecer. Boa noite, Cris. Mulher virtuosa, quem a achará? Tudo bom, minha querida? Boa noite. Seja bem-vinda. Esta é uma questão relevante para os homens. Ela vai mudar comigo? Quando evoluir para essa coisa chamada mãe, perderá a sua exuberância, paixão, apreciação ou atração que sente por mim? Esses pensamentos afligem o coração de muitos homens que acham difícil dizer sim. Um homem pode se sentir atraído por uma mulher acadêmica ou economicamente superior a ele. Em muitos casos, não é a renda maior que o amedronta, é o medo da superioridade dela mudar seus sentimentos para com ele. Teme que o sucesso dela a torne condescendente. Mas a mulher sensata sabe que o sucesso acadêmico ou financeiro não faz dela uma pessoa melhor. No casamento é uma parceria em que um complementa o outro, a força de um compensa a fraqueza do outro e vice-versa. Homens e mulheres devem compreender que não importa quem tem individualmente o quê, é a soma das partes que fortalece o casamento. Vamos colocar agora. Quem vocês acham que está na vantagem agora? Lendo, estudando, tendo esse conhecimento? Vocês ou eles? Óbvio. Só que isso é, por acaso, para enfraquecê-los? Não, pelo contrário, é para ajudá-los, né? É para ajudar o casamento, é para ajudar a relação, para ajudar a vocês enquanto pessoas, né? Em relação a como eu devo me sentir, como eu posso me sentir, o que eu posso fazer de diferente que não vai ferir os meus valores, que não vai ferir a minha forma de agir, que não vai ferir
aquilo que eu acredito, né? Porque não adianta nada. Qual é um erro muito grande? É você se anular em prol do outro. Vejam que todas as passagens aqui, tudo que a gente fala aqui, é mostrando como que o outro se sente, pelo menos nessa parte do seu amado, né? Falando do amado. É como ele se sente, como ele enxerga, o que ele tem dúvida, o que ele tem dificuldade, o que ele sofre, o que ele sua, o que ele gostaria, o que ele almeja, o que ele não consegue falar para você. E aí, quando você entende a linguagem, não é que você venha a se anular. Você não vai se anular, mas você vai ter expertise suficiente para você chegar e você colocar para ele: olha, meu bem, é o seguinte, 2 pontos. Eu entendo que você está passando por isso. Quer ver uma coisa? Quando você começar a conversar com o teu companheiro, é você deixar ele falar, e quando ele falar, você não querer botar a tua opinião logo de cara. É você só mostrar para ele que você está escutando. Uhum, entendo. Dá um afagozinho assim, ó. Encosta nele aqui assim, ó. Eu entendo. E escuta. Escuta o que a pessoa tem para falar. Porque muitas vezes a gente faz o quê? A gente fala esperando que o outro ouça e o outro só está escutando para poder responder. Quando você escuta para responder, você não está realmente interessada em compreender o que o outro está querendo te passar. E depois de tantos anos juntos, é capaz do outro nem falar verbalmente, falar só com a tua comunicação, né, facial, com seu comportamento e tudo mais, e você já entendeu o que está acontecendo com ele. Às vezes você não vai entender, mas pode prestar atenção que tem alguma coisa errada. Vocês já pegaram o companheiro de vocês em algum momento com depressão? Vocês já pegaram o companheiro de vocês assim no estado em que você não conseguia entender? Caramba, como é que eu vou fazer para ajudá-lo se ele não se abre? Como é que eu vou fazer para fazer o meu papel de mulher virtuosa se eu não sei o que está acontecendo com ele? Tá, mas no dia em que ele falou alguma coisa para você que era importante para ele, como foi que você reagiu? Como foi que você respondeu a ele? Você parou, escutou, analisou e falou: ok, eu te entendo. Eu posso não concordar, mas eu te entendo. E aí você fez o quê? Não, mas é isso, é aquilo, aquilo, aquilo. Peraí. Será que ele está querendo ser compreendido? Ele só está querendo colocar para você aquilo que ele está passando porque ele confia em você? Ou ele está falando aquilo dali porque ele está querendo ser interpelado? Entendo que a comunicação, ela acontece de forma que a gente possa ter essa via de mão dupla. É a comunicação mais assertiva, é aquela que você para, escuta, entende o que está acontecendo, ok. Se naquele momento não for adiantar você falar nada, porque, volta a falar, ninguém convence quem não quer ser convencido, você não muda quem não quer ser mudado, e você não ajuda quem não quer ser ajudado. Isso é uma verdade. Mas se eu posso simplesmente mostrar para ele: eu estou aqui, eu entendo o que você está falando, eu estou entendendo o que você está sentindo, eu estou entendendo o que você está passando, e eu estou aqui do teu lado. Gostando ou não gostando, eu estou aqui. Agora, num outro momento, ou então se couber naquele, o que a gente pode fazer de diferente? Como que eu posso te ajudar? O que você acredita que eu posso fazer por você? Você acha que dessa forma que a gente está fazendo, a gente não está saindo do lugar? Como é que pode ser diferente? Faz sentido para vocês ou não? Faz sentido? Então, o casamento... Cadê? Um homem pode se sentir atraído por uma mulher acadêmica, teme que o sucesso dela, mas a mulher sensata sabe que o sucesso acadêmico ou financeiro não faz dela uma pessoa melhor. O casamento é uma parceria em que um complementa o outro. A força de um compensa a fraqueza do outro e vice-versa. Homens e mulheres devem compreender que não importa quem tem individualmente o quê, é a soma das partes que vai fortalecer o casamento. Às vezes ele é muito analítico e ela é muito emocional. Às vezes ela é muito racional e ele é muito emocional. E a gente junta as duas partes e faz o yin e o yang que funcionar direitinho. Infelizmente, muitos homens continuam necessitando validar a sua masculinidade mediante imagens falsas de virilidade. Dinheiro, sexo e poder se tornam as medidas de força, mas isso não é verdade. É possível ter essas 3 coisas e continuar fraco. É uma pena que isso tenha sido raramente ensinado ou aprendido em nossa sociedade. A verdadeira força não pode ser contada em dólares ou aprovada em uma universidade. A verdadeira força é revelada no casamento
pela nossa resistência e compromisso mútuos em tempo de adversidade. Em resumo, mesmo que você tenha mais graus do que um termômetro, mais dinheiro do que o cofre de um banco, ou seja, mais bela do que um pôr do sol havaiano, se não for capaz de ser boa parceira na tempestade ou uma alma gêmea num período de desolação, não é nada afinal. Eu preciso ver só uma coisa aqui. Vai até quanto? 150. Tá. Homens e mulheres precisam aprender que aquilo que conseguiram empalidece quando não há ninguém para contemplar o seu brilho e qualidade estrelar. De que vale uma carreira se não há ninguém com quem dividir as suas realizações? De que vale o dinheiro se não houver ninguém para ajudá-la a gozar dele? Mais cedo ou mais tarde, conhecemos o perigo da solidão. Você não precisa ser casado para ter alguém em sua vida. Pode compartilhá-la com seus pais ou seus amigos mais chegados. Mas ai daquele que só viveu para a fama ou a fortuna. No final, a fama não irá apoiá-lo quando tropeçar, e a fortuna não pode mantê-lo aquecido à noite. Meu conselho para um homem casado com uma mulher ambiciosa é simples. Aplauda os pontos fortes dela e preencha os vazios. Ela os possui. Todos temos. Há um lugar ao sol para o homem na vida de uma mulher bem-sucedida. Para a mulher, eu digo, verifique se o espaço em sua vida está bem iluminado e que seja fácil para ele enxergar. Não passe a vida tentando provar a alguém que ama que não precisa dele, porque talvez ele acabe acreditando e vá embora. Mostre-lhe o vazio e ele irá preenchê-lo. Quem nunca passou por isso? Ah, não está gostando, não, vai embora. Quem nunca escutou isso? Ah, você tá descontente, você não está querendo ficar aqui, então pode ir embora. Eu não preciso de você. Some daqui. E aí? Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está tirando da cabeça dele aquela ideia de que ele pode confiar em você, porque uma hora você está aqui, outra hora você está aqui. Essa ela não precisa de mim? Se eu não sou necessário, o que eu estou fazendo aqui? Lembra? Eu quero você, mas eu não preciso de você. Mas isso só tem que estar aqui, ó, na sua cabeça para quê? Para que você tome as melhores decisões. Você não tem que falar para ele. Você sabe que você não precisa dele para viver. Você sabe que se ele for embora, você vai dar seu jeito, vai sofrer igual uma condenada, vai ficar mal, não vai gostar e tudo mais. Bate com aquilo que você havia dito, de ter uma vida extraordinária. Oi? Não entendi. Que bate com aquilo que você falou, em ter uma vida extraordinária. Tem uma vida interessante para você. Tem uma vida interessante, Errei a palavra, interessante, desculpa. Não, é extraordinário também, uma vida interessante, uma vida extraordinária também mesmo. É você saber que você está vivendo para você, e é como se fosse assim, eu vivo para mim, eu tenho uma vida interessante para mim, e eu quero você. E eu quero que você faça parte disso. Porque quando você me conheceu, eu já tinha uma vida interessante. Eu já fazia coisas por mim. E você se interessou por mim porque eu tinha essa pegada, porque eu tinha essa vida. E eu não tenho que parar tudo. É claro que você vai fazendo ajustes. É claro que você vai moldando e os interesses eles vão ficando em conjunto. E você precisa entender que mesmo assim, você precisa ter a tua individualidade e ele precisa ter a dele. É importante que ele faça o futebol dele. É importante que você vá para a casa das suas amigas, que você tome um café, que você faça o teu programa sozinho. É importante, porque depois vocês vão voltar, vocês vão ter até assunto para conversar. Olha aí, hashtag fica a dica. Muitas vezes eles não gostam muito, né? Muitas vezes você vai querer fazer algo desse tipo e ele não vai gostar muito. E ok. Gleucha. Oi! Tá me ouvindo? Só complementando aí a sua fala, né? Isso da mulher ter a vida também independente, porque eu vejo que muitas mulheres acabam se voltando só para a vida do marido ou do namorado, e aí fica aquela dependência, aquela carência. Aí acaba o casamento, ainda fica uma vida assim, sem sentido, né? Uhum. É bom a gente ter a nossa vida também, mesmo casada, cada um não pode perder a indiciocracia, que até o padre Fábio de Mello fala muito disso, a nossa individualidade. É importante, bem importante. Até porque se você não tiver uma razão para viver, a tua razão for só ele, um dia ele vai embora.
E no dia que ele for embora, você vai morrer? Vai acabar a sua vida porque ele foi embora? Entende? A gente caminha junto, a gente constrói uma história junto. E você faz parte da minha vida, eu faço parte da sua. Nós somos parceiros, companheiros, eu tô para te ajudar nas suas questões emocionais e você tá para me ajudar nas minhas questões emocionais também. Nós somos um cordão de 3 dobras, ok? Só que, além de você, eu tenho as coisas que eu gosto, além de você, eu tenho o que eu preciso fazer, além de você, eu tenho o meu cuidado, além de você, eu tenho outras coisas. E isso aí serve também para quem é muito grudado em filho. Daqui a pouco o filho, ó, pega o beco. Vai pegar, vai ter a própria vida, vai ter as suas próprias conquistas, vai ter a sua própria família. E aí? Como é que ficou você e o teu casamento? Os homens, eles estão destinados a preencher o vazio da mulher. Descobri-lo é a maior motivação que um homem pode ter. Senhora, é o seu vazio que motiva a força dele. Mostrar-lhe o seu espaço irá curar o medo que existe nele. Cavalheiro, se encontrar a luz acesa, entre, por favor. Ela está à sua espera. A mulher virtuosa nunca fará mal ao seu marido. Ela é uma esposa, um tesouro. Ela é o tipo de mulher cujo apoio muda a situação. Fraca? Não acho. Ela é a combustão do motor. É o vapor do ferro de passar. Ela lhe faz bem e não mal. É alguém que faz. Essa moça não é uma sonhadora, não é uma ameaça ociosa. É pontual como entregador de pizza, bate a porta na hora certa e está preparada para atender às necessidades. Não é de admirar que provoque sorrisos sempre que aparece. É passiva, mas agressiva. Não tão passiva que não seja capaz de tomar a iniciativa. Todavia, não tão agressiva a ponto de não deixar um papel para ele desempenhar. A dama é ativa e faz bem ao homem. Ele precisa de você, mulher. Precisa de você como as flores têm necessidade da chuva. Você faz parte do seu destino, é um componente da sua química e o elo perdido. Quando ele a encontra, sabe que achou o osso dos seus ossos e a carne da sua carne. Ela é o seu corpo, ela é ele. Deve ser tratada como ele, com todo cuidado com quem trata de si mesmo. Ela não representa competição e ele não deve se sentir ameaçado. Deve se sentir completo nela. Esse é o alvo, e juntos podem alcançá-lo. É com esse fim que oram, mas não parem na oração. É com esse fim que se tocam. É com esse propósito que se apresentam juntos na luz do Senhor para se unir de corpo, coração e alma. É algo tremendo e leva uma existência para completar-se, mas que jornada incrível. Tragicamente, são muitos homens que não aprenderam a arte de estimular as esposas a serem tudo que podem ser. Pelo contrário, preferem amordaçar a criatividade delas na tentativa de firmar sua posição de cabeça. Não compreendem que se ele é a cabeça, ela é o pescoço. E um pescoço fraco não adianta, mesmo para uma grande cabeça. É do interesse do marido encorajá-la a ser tudo o que pode ser, porque como ela for, também será o homem a quem ama. Se for insegura, isso irá afetá-lo. Vocês já viram uma história? Uma história não, né? É uma metáfora, né? Que fala assim, quando você quer descobrir se o outro, né, realmente gosta de você, a história da borboleta, né? Você deve soltar a borboleta porque ela vai voltar a pousar no teu jardim. Ou então, se você quer saber se aquele pássaro ali, se ele gosta de você, solta ele que ele volta, né? Sempre tem essa questão de você soltar que volta. Se for para ser seu, vai voltar. E aí, quando eu tenho um exemplo muito vívido, muito recente, inclusive, de uma cliente minha, que ela queria fazer a sua segunda faculdade. E fazendo essa segunda faculdade, o marido, ele ficaria numa posição mais baixa que ela, né? Academicamente falando, e provavelmente ela teria contato com pessoas de um escalão mais alto e tudo mais. E aí, ela dependia dele financeiramente. E ele falou, não vou pagar. Não vou pagar, você já tem faculdade, não vou pagar. E aí eu fui perguntar a ele por que eu conhecia também, eu fui perguntar a ele por que ele não queria pagar. E ele disse, eu não vou pagar porque não tem necessidade dela fazer faculdade de novo, para que vai fazer isso? Ela deveria, deu N justificativas. E aí eu cheguei para ele e falei, meu amigo, você tem certeza que é isso que você está me falando?
que o motivo pelo qual você não quer que ela faça a faculdade, que é uma coisa que ela quer fazer, é por conta disso mesmo, por causa de dinheiro? Ou você está com medo que ela seja mais do que você? Você deveria pensar o seguinte: se essa pessoa está do teu lado, mesmo tendo um escalão alto, mesmo tendo condições financeiras, é porque ela gosta de você. Agora, se você der a condição para ela e ela foi embora, é porque ela não gostava de você. E vale a pena ter uma pessoa do teu lado que não te respeita, que não te admira, e que você simplesmente está prendendo por conta da condição financeira, porque sabe que se você tirar a condição financeira dela, ela não fica mais? É esse tipo de relacionamento que você quer? Aí ele foi para trás assim. Aí ele não falou mais nada. Ele simplesmente se calou. Ela fez a faculdade, ela se formou, terminou. E ele foi lá, tirou foto, ficou feliz da vida. E ela continua com ele até hoje. Olha aí, quando você entende que o motivo de estar junto não é a condição financeira, não é uma dependência, você está com aquela pessoa porque você quer estar com aquela pessoa, tudo muda. Agora, eu já tenho outro cliente, homem, que com ele aconteceu o contrário. Ele deu todo o suporte, ele deu todo o apoio, pagou tudo para a mulher. Quando a mulher se formou, que conseguiu a independência dela, ela, por aqui é mais perto. Não era para ser. Entende? Porque só vai ficar aquilo que for para você. Só vai ficar aquilo que fizer sentido. Então, é aquela coisa, ela tem aquela borboleta lá, se fosse a borboleta dele, ia voltar para o jardim. Hoje ele tem uma outra borboleta, está feliz da vida, mas nesse período em que ele foi meu cliente, ele sofreu para caramba. Poxa, fiz tudo por ela, ok. Ainda bem que ela foi embora logo no início. Imagina se tivesse atravancando teu caminho até agora. E assim caminha a humanidade. É vantagem para ele que a mulher tenha saúde e inteireza. O homem pode desejar mantê-la quebrantada e dependente. Isso aumenta a sua sensação de controle. Para quê, né? Mas quando ambos são saudáveis, não há necessidade de controle. Eles são parceiros, trabalhando juntos com o mesmo objetivo. O homem não precisa temer a mulher virtuosa, não há malignidade nela, nem a razão para que se proteja. Suas intenções são transparentes. Ela assumiu o compromisso de ajudá-lo, completá-lo, renová-lo. Ele deve valorizá-la, pois ela é 3 vezes uma dama. A mãe que ele apreciava, a amiga, a mãe que ele precisava, a amiga que nunca teve e a amante que sonhou. Essa mulher é generosa demais para ser egoísta. Não fala de si mesma, só dele. Por que deveria se preocupar com as suas próprias necessidades? Isso é tarefa dele. Olha, é tarefa dele se preocupar com as tuas necessidades. A mulher virtuosa não é para qualquer homem. Alguns não conseguiram lidar com o amor no nível dela. Mande os meninos para o quarto. Esta é uma mulher para um homem. Esta moça é nota 10. É uma rainha como Esther. Está destinada e reservada para um rei. Está escrito em Gênesis 18 ao 20. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservarem vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservarem vivos. Mulher, se você ama como uma princesa, certifique-se de que não vai se unir a um sapo. Nem todos os sapos se transformam em príncipes ao serem beijados. O princípio do acasalamento exige que a união seja conforme a espécie de cada um. Compreendo que a ênfase aqui está na espécie, mas te desafio a ultrapassar a semelhança biológica e identificar a psicológica e a espiritual. Se não fizer isso, provavelmente se casará com um sapo e passará o resto da sua vida tentando transformá-lo em príncipe. Como é triste descobrir, depois de anos de casamento, que se escolheu a pessoa errada. É por isso que a amargura explode e as uniões deterioram. Não há nada errado com o casamento, mas ele só funciona se você se casar conforme a sua espécie. É possível que ache esse comentário racista, mas não estou absolutamente falando de raça. Tem que ver com o critério. A etnia pode ser diferente, mas se a mentalidade diferir você, com certeza vai enfrentar problemas. Em 2 Coríntios, de 6
6, 14 ao 18 está escrito: não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor, pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado. Como pode a luz conviver às trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como pode um cristão ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são o templo de Deus, a casa do Deus vivo, e Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. É por isso que o Senhor disse: larguem deles, separem-se deles, não toquem nas suas coisas imundas e eu receberei vocês. Eu serei um pai para vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. São muitos os que colocam em julgo desigual. A Bíblia diz que Adão, por mais que procurasse, não pôde encontrar nenhum auxiliador adequado entre os animais. Isto não significa que não tivesse encontrado algum que pudesse forçar, mas sim que não havia entre eles nada apropriado. Há mais coisas implicadas na seleção de um parceiro do que apenas encontrar alguém de boa aparência ou que esteja simplesmente disposto. É preciso ir bem mais fundo. Encontrar alguém que tenha os mesmos objetivos e estilo de vida é essencial. Isso me faz lembrar do grande número de pessoas que aguardam um transplante ósseo. Elas necessitam desesperadamente descobrir alguém compatível. O problema não é que ninguém se importe ou não esteja disposto a tentar, mas sim que, ao serem feitos, os testes do material não combinam. O corpo não aceita se unir com algo que não lhe é familiar, e você também não deveria fazer isso. Como mulher, você deseja alguém que pareça conhecer há anos. Quer alguém que reflita as suas necessidades e espelhe os seus objetivos de vida. Alguém com quem se sinta à vontade completamente quem você é e o que você gosta de fazer. Essas qualidades precisam ser inerentes à pessoa. Nunca se comprometa com alguém e pense que vai mudá-lo. Acredite em mim, as pessoas raramente mudam e, se o fizerem, é só quando Deus promove a mudança. Isso aí é o ponto-chave da vida. Se você achar que você vai mudar o outro, desista. É só lembrar da dificuldade que tem em mudar a si mesmo. Se você for lembrar de alguma coisa, vou botar eu. Comer doce. Só uma formiga. Mas vou ficar um tempo sem comer doce. Só se for em propósito. Se eu não for, tiver chocolate na geladeira, eu vou igual uma formiga e vou comer e acabou. Então, no normal, o que eu faço? Eu não compro. Se eu comprar, eu como. Bolo. Se eu deixar na geladeira, se eu deixar aqui, eu vou comer. Então, eu prefiro não comprar, prefiro não fazer. Então, é você saber que mudar, você busca aquilo que você vê que é difícil para você e coloca, multiplica por 10. É o que você vai tentar fazer com o outro, com a deficiência do outro, com aquilo que você não gosta, com aquilo que você não acredita que é bom. Só que para ele é bom ainda. Ou então, pelo menos, não é viável mudar, porque se fosse, ele mudaria. Se fosse do interesse dele, ele mudaria. Se estivesse incomodando, se fosse alguma coisa que ele realmente quisesse, ele mudaria. Como homem, você desejaria alguém como a mulher de Provérbios 31. Essa mulher, ela é nota 10. No amor, ela é sensual, na oração espiritual, nos negócios, ela é esperta. É uma mulher vibrante, cheia de recursos, hábil e que se estima. Essa mulher é um verdadeiro prêmio. É confortável em sua feminilidade, não se vergonha na sua fragilidade, porque sabe que a sua coberta de seda é apenas uma máscara para a sua grande força e determinação interiores. A mulher descrita em Provérbios 31 não é uma manipuladora, tem muita resistência pessoal, mas precisa viver angustiada como uma mulher ardilosa. Sua única preocupação é encontrar o homem certo, aquele que pode ajudá-la a cumprir o seu destino. Não é uma mulher para todos. É tão radiante como uma estrela. Não se curva em busca do amor. Ela se destaca na noite. O amor irá encontrá-la. Quando isso acontecer, o planeta vai balançar. É uma mulher de excelência. Permita que ele venha para casa. Por trás do rugido da voz masculina está um cordeirinho lamuriento. Me ame, chora ele. Me ame bem, me abrace bem, me toque bem e fale agradavelmente comigo, pois você é a minha única amiga, minha confidente, meu único lugar de descanso. É a você que quero impressionar. Não torne as coisas tão difíceis que fique impossível ganhar um elogio em minha própria casa. Pergunte a qualquer mulher que já amou um grande homem e ela lhe dirá ter visto um menininho espiando pela janela da sua alma.
O menino, às vezes, treme e pede para ser carregado, mas o homem que o envolve não permitirá isso. Mesmo que a estrutura da mulher esteja embrulhada, em pele macia e menos massa muscular, isso não significa que não possa ter uma vontade de ferro. O que a mulher precisa saber é que o marido é o seu oposto. Ele está envolvido em músculos firmes, mas por baixo desse exterior vigoroso estão os ingredientes de que são feitos os ursinhos de pelúcia. Ele precisa que ela respeite a embalagem que o reveste, mas mesmo assim, toque o conteúdo que fica escondido do seu olhar. E aí, o que vocês acharam da leitura de hoje? Olha, fui pontual hoje. Eu amei. Tava falando comigo hoje, né? Sim. Obrigada, Gleuch, eu amei. Quais foram as considerações de hoje? Muitas fichas caíram ou não? Não foram fichas, né? Foram downloads, que agora disseram que ficha é coisa do passado, agora é download, não é só download caindo agora. Gleuch, eu vou começar Pode rapidinho. falar. Eu gostei muito. E o que eu mais gosto em vocês é porque vocês, além de fazer a leitura, comentam mesmo das vivências. Vivência, que para mim é muito rica, porque para mim, a pessoa ser inteligente, eu não preciso vivenciar, às vezes, para... Como é? Peraí. Assim, para mim, ouvindo você, pronto, né? Que parece uma mulher cheia de experiência, eu já posso pegar isso e já tirar de lição para mim e não cometer alguns erros. Para mim, isso é ser inteligente. As vivências, né? A gente tira e extrai e aprende, mesmo não tendo passado. É claro que quando eu vivenciar nunca vai ser igual, mas eu acho que se eu tiver maturidade, lembrar, né, de algumas coisas que vocês estão falando, eu acho que eu já posso me sair até melhor, como lidar. Muito obrigada. Coisa linda. Mais alguém? Hoje a gente tem tempo. Eu vejo assim, ela falou, né, de experiência, eu acho que se eu soubesse de tanta coisa que está aí, eu acho que eu teria evitado muitas coisas. Mas também, se você tivesse evitado, você não seria a pessoa que você é hoje. Sim, sim. Né? Então, não tem jeito, assim, eu acredito que tudo acontece no tempo de Deus. Né? A gente fez o melhor que a gente podia com as ferramentas que a gente tinha, com o conhecimento que a gente tinha, e faz parte dessa nossa evolução, faz parte disso que a gente está vivendo. Não, o importante é você ser gentil com a sua história, você não trazer culpa, né, sobre o que foi, que saiu do teu controle ou que não foi considerado certo para você, e seguir em frente. E é aquela coisa que eu falei logo no início. O que trouxe a gente até aqui não vai levar para o futuro. O que vai fazer a diferença é o que a gente vai fazer daqui para frente. O que eu errei para trás já foi. O que eu falei há um segundo atrás já é passado, já não vai voltar mais atrás. Né? Então, o que vai fazer a diferença é que agora você tem um conhecimento novo, você tem um olhar diferente, você tem uma postura diferente. As tuas escolhas, elas são mais maduras, as tuas escolhas, elas vão acontecer de uma forma consciente. Porque muito do que a gente escolhe ao longo da nossa vida é inconsciente também. Tem muito lixo que veio da nossa vivência, das nossas experiências de quando a gente era pequena, ou de quando a gente era adolescente, das rejeições que a gente sofreu, das comparações, enfim, de uma série de um empilhamento de emoções que a gente vivenciou e que a gente pode ter colocado debaixo do tapete, mas que hoje ela acaba influenciando, acaba atrapalhando um pouco nos nossos julgamentos, nas nossas decisões, ou nas nossas ações como um todo, né? Inclusive de não prestar atenção, de deixar a vida levar, de deixar a vida no automático, que isso é um dos grandes problemas que a gente vive hoje. Quer ver um problema de hoje? Aqui, ó. Problema enorme. Da mesma forma que pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Isso no relacionamento, isso entre amigos, isso é um problema. É um problema e a gente não percebe. A gente não percebe. Eu me incluo nessa. A gente não percebe. Muitas vezes você tem que se policiar. Ultimamente eu tenho feito o quê? Eu tenho pego, porque na hora que você falasse comigo eu ia te responder, mas agora eu estou deixando, eu só pego a cada uma hora. Boto longe, a cada hora eu pego o telefone.
porque senão você não vive. Você aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Né? Esse é um problema. Então, meus amores, é isso. Alguém mais tem mais alguma coisa para contribuir? Não? Eu Então, queria só falar uma coisa que eu achei muito importante hoje à noite. Foi a hora em que você falou que a mulher ela tem que perceber que ela tem a individualidade dela e o marido tem a individualidade dele. Porque muitas mulheres, elas se anulam para os filhos, assim, elas vivem para os filhos e para o marido. Mas ela tem que fazer o que ela gosta, ela tem que, se ela gosta de se cuidar, ela tem que se cuidar. Eu achei isso aí um ponto muito importante. é, Principalmente as mulheres, assim, eu não são todas, claro, não vou julgar, mas muitas mulheres religiosas, ela aí fica entre Deus, o filho e o marido. E ela não pensa em fazer algo para ela. Não estou culpando a religião,